Olá, mulheres, meninas preciosas. Como é bom poder começar essa jornada assim com vocês. Meu coração está grato. Há muito tempo eu queria estar fazendo esse trabalho, mas há tempo para todas as coisas e esse é o nosso tempo. É um tempo que nós vamos utilizar ouvindo uma palavra de fé, de esperança, de motivação, de ativação. E eu escolhi 4 mulheres que viveram fases diferentes, histórias diferentes, superaram situações na vida diferentes, mas que marcaram o seu nome na história por justamente ter ultrapassado essas barreiras. Essas mulheres, elas servem de exemplos para nós, porque nós também temos os nossos desafios, passamos por situações difíceis, mas superamos, estamos de pé, estamos aqui, né? E eu escolhi para iniciar essa jornada uma mulher que passou por situações muito difíceis, mas superou. E que a história da vida dessa mulher começa com muita tristeza, com muita aflição, está sempre se superando, mudando, mas o final foi de bonança, foi um final de alegria, foi um final que transmite para nós esperança. Eu estou falando de Ruth e Noemi. Noemi é a sogra de Ruth. Muitas mulheres conhecem essa história, é uma história antiga. E essa história fala de determinação, fala de fé, fala de esperança. Essa história fala de proatividade. Essa história, ela fala de sororidade. Hoje em dia está tão comum ouvir, né, no meio feminino, no universo feminino, essa palavra sororidade, que significa mulheres que se unem, né, por um bem comum, por um objetivo comum. E essa palavra, que não está mencionada na Bíblia, ela começou lá atrás, com a história de Ruth e Noemi. E eu vou começar a contar essa história para vocês. Tudo começou da seguinte forma. Noemi era casada e morava em Belém. Casada com Elimeleque, isso mesmo. Era casada e morava em Belém. E houve uma fome naquela cidade e eles se sentiram obrigados a sair dali para poder sobreviver. Então Elimeleque levou Noemi e os seus 2 filhos para uma outra cidade chamada Moabe. E lá, Elimeleque se instalou com a sua família, os filhos cresceram, conheceram 2 jovens, Ruth e Orfa. E ali eles se casaram. Só que algo muito triste aconteceu. O marido de Noemi morreu, Elimeleque, ficando Noemi só com as suas 2 noras e com seus filhos. E logo depois os seus 2 filhos também morreram, ficando Noemi só com as suas 2 noras. Então imagina o coração daquela mulher, né? Passando por tudo aquilo, e ela tomou uma decisão. Ela ouviu falar que em Belém a fome tinha acabado. Então ela decidiu voltar para sua cidade. Ela voltou para Belém. Mas as suas 2 noras eram muito apegadas a ela, gostavam muito de Noemi. Falou: não, você não vai sozinha, eu vou com você. E Noemi, pelo caminho, falou: não, vocês vão ficar. Vocês foram mulheres maravilhosas para os meus filhos. Eu quero que vocês continuem na cidade de vocês e refaçam suas vidas, sejam felizes, arrumem casamentos abençoados. Noemi era uma mulher que transbordava amor. E Ruth e Orfa falou: não, eu vou com vocês. E Noemi foi muito dura, falou: não quero. Eu quero que vocês toquem as suas vidas. Eu vou embora para Belém. Aí Orfa, por mais que amasse, por mais que fosse apegada, falou: tudo bem, eu vou ficar aqui e vou seguir a minha vida. Mas Ruth falou: não, eu não vou. Eu falei: não me peça isso, não me peça que me afaste de você. Eu tomei uma decisão. Aonde você for, eu vou. Aonde você pousar, eu vou pousar. Ruth disse para Noemi: o seu povo será o meu povo, porque eram povos diferentes. Ruth era moabita e Noemi era hebreia,
Ela falou, eu vou. Aonde você for, eu vou. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Até isso era diferente. Os deuses eram diferentes. E aí a gente aprende como Noemi era uma mulher amorosa e uma mulher respeitosa, porque ela servia a um outro Deus. Ela foi para uma cidade onde as pessoas adoravam um Deus, né? Lá em Moabe. Claro, com certeza, Ruth era essa mulher que adorava esse Deus. E Noemi foi para lá, vivendo e adorando o Deus que ela escolheu para si, mas respeitando a crença do outro. E aquilo impactou aquela mulher de tal forma, que ela falou assim, eu quero conhecer esse Deus aí. Esse ser que muda, que transforma e que mudou a minha vida de tal forma que eu não consigo me desapegar de você. E eles foram juntos para lá. E quando chegaram em Belém, aquele povo em Belém, compadecido com a situação, veio até Noemi e Ruth, né, tentando demonstrar solidariedade. Falou, Noemi, que bom que você voltou. Ela falou, não me chame de Noemi, porque eu não tenho mais essa bondade, essa alegria sobre mim. Me chame Mara, porque hoje eu sou amarga. O significado de Mara na Bíblia é amarga. Noemi estava amarga, né? Perdido o marido, perdido os filhos, ela não tinha mais a alegria no coração dela, ela não conseguia enxergar mais nada. E eles entraram naquela cidade e Ruth pensou, eu preciso fazer alguma coisa para a gente sobreviver, são duas viúvas, né? Então ela falou para Noemi, eu vou para os campos buscar espigas, vou procurar alguma coisa para nos alimentar. E assim ela foi, acordava bem cedo e ficava lá no campo o dia inteiro. Quando a noite caía, ela vinha embora com aquilo que ela tinha conseguido no campo. E as pessoas observavam a atitude de Ruth, o comportamento dela chamava atenção, a forma como ela se conduzia naquela cidade demonstrava algo diferente naquela mulher estrangeira. Não pertencia àquele povo, mas tinha algo diferente naquela mulher. Aí, certo dia, ela estava lá, catando as suas espigas, né? Lá no campo, e de repente o dono daquela fazenda chegou, o nome dele era Boaz. Aí chegou lá e ele observou aquela mulher e perguntou quem é. Eles falaram, é Ruth. Ela chega aqui bem cedo, sai daqui bem tarde. Chamava atenção pela sua produtividade, era uma mulher produtiva, trabalhava. Aí ele falou assim, ó, deixa ela fazer o trabalho dela, não permita que ninguém incomode. Aí o dono, o funcionário falou, todos só reparam o comportamento dela. É um comportamento que chama atenção. Ele falou, então deixa ela quietinha. Quando ela chegou em casa, né, que aquele dia aquele senhor tinha visitado, ela comentou com Noemi, olha, o dono da fazenda teve lá hoje, o nome dele é Boaz. Quando ele falou Boaz, ela falou, gente, Boaz é parente do meu falecido marido. E contou para ela como é que funcionava a cultura daquele lugar. Olha, aqui funciona dessa forma. Quando a gente fica viúva, né, desamparada, existe um resgatador naquela família. Porque na maioria das vezes as mulheres acabavam perdendo os bens, perdendo tudo, ficava desamparada, desabrigada, né? E no caso de Noemi, eles venderam tudo para ir embora para Belém. Né? A fome tinha assolado, então ela, nem terra ela não tinha casa, não tinha nada. Ela falou assim, olha, é um direito desse parente próximo casar com a viúva e ainda assim se apropriar dos bens que ela tinha perdido. Eu tinha terra nesse lugar, meu marido perdeu tudo, e esse resgatador, esse homem que faz o resgate, ele pode se casar com você, porque você é viúva de um filho meu, faz parte da parentela. E a gente pode ter nossas terras de volta. Então, se aproxima dele com respeito. Ou seja, ele precisa saber quem é você. E assim Ruth fez. Ruth assimilou toda a direção, né? Era uma mulher sábia, inteligente, serva, temente a Deus, e que deu uma direção. E Ruth pegou aquela direção e fez como ela falou. E ela chegou perto dela e falou assim, olha, você é o nosso resgatador, você é o meu resgatador. E Boaz, como um homem correto que era, ele falou assim, peraí, também funciona dessa forma.
é o resgatador mais velho que tem o direito de se apropriar, de ter a viúva e de ter as terras. Eu não sou o resgatador mais velho. Ele também foi muito correto, ele falou, eu tenho que procurar. Se ele abrir mão, aí sim, eu posso resgatar você. E assim foi feito. Ele fez uma reunião no meio dos povos daquela região, daquelas pessoas que tinham direito, né? E procurou o resgatador mais velho. O resgatador mais velho não teve interesse, por sorte, de Boaz e de Ruth, porque eles já tinham se interessado um ao outro. Então, ele falou, não, eu abro mão. E o que aconteceu? Boaz, o dono daquelas terras, pôde resgatar Ruth e Noemi. Aí Ruth se casou com Boaz. Eu acho interessante a virada, né, da vida de Ruth e Noemi, que ele se casou com Boaz e teve um filho chamado Obed, que posteriormente teve um filho chamado Jessé, que posteriormente teve um filho chamado Davi. E Davi faz parte da genealogia de Jesus. Olha que fantástico. Uma moabita, uma mulher que estava lá em Moabe, e que Deus fez toda essa reviravolta na vida de Noemi, para que ela fosse parar lá em Moabe, para que seus filhos conhecessem Orfa e Ruth, para que Ruth tomasse uma decisão de continuar, né, com a sua sogra. E assim eles foram para Belém, se casou com Boaz e entrou na genealogia de Jesus, que todos nós sabemos que é conhecido como Salvador, nosso Salvador. Então, Noemi teve sua sorte mudada. Veio um neto que a trouxe alegria e ela viu que é o mais importante. A minha família, a descendência da minha família vai ter continuidade. Olha que história linda, que começou de uma forma tão trágica, com tantas perdas, né? Com uma tragédia, morre o marido, morre os filhos, solidão, né? E a primeira atitude de Noemi foi se abandonar. Ela quis voltar para a sua terra, ver o seu povo, mas ela não queria mais o contato daquelas noras que amavam tanto, que tinham se apegado a ela com amor. Porque o primeiro momento a gente faz isso mesmo, a dor é tão grande que a última coisa que a gente quer é ver pessoas, e a gente acaba se afastando daquelas que podem nos ajudar, nos trazer uma palavra. E eu vejo assim, duas coisas diferentes nessa história. Primeiro, que Noemi quis se abandonar e Ruth com amor não deixou ela se abandonar. E no outro momento, Noemi estava amarga. Elas estavam juntas, amarga, dura, com tudo aquilo que tinha acontecido, mas Ruth não se contaminou. Ruth foi procurar ocupar a sua mente e, claro, né, suprir as suas necessidades, porque ela precisava trabalhar não somente para ocupar a mente, mas para se manter. E o comportamento de Ruth, que é aquele comportamento produtivo, aquele comportamento de não deixar, como se diz, a peteca cair, foi que chamou a atenção de todos, porque ela era uma estrangeira, ela estava no meio de um povo estranho, diferente, e ela conquistava a admiração e o respeito das pessoas por sua conduta. Como é importante nós termos uma conduta irrepreensível, né? sem mancha, chegar para trabalhar, fazer o seu trabalho, né? Sem criar problemas, né? É ter um comportamento, provavelmente aquela mulher estava de luto, né? Ela estava de luto e provavelmente o natural seria estar com aquele rosto, mas não, ela levantava cedo, ela ia trabalhar, ela ia até o final. Ela chamou a atenção do dono daquelas terras. De viúva e desamparada, ela se tornou a dona daquelas terras. De serva a senhora. Olha como é que a vida muda. Olha como é que a gente pode aprender tantas lições nessa história. Primeira lição que eu aprendo: em lugares improváveis, Deus pode nos surpreender, porque surpreendeu Noemi. A Noemi saiu para sair da fome e lá foi surpreendida por uma amizade de uma mulher que não a abandonou em momento nenhum. Claro que a dor de Noemi, as pessoas falam assim: Marta, não existe você pesar a dor. A dor maior é aquela que a gente sente.
Mas a dor de Noemi era muito mais profunda, porque ela tinha perdido o marido e 2 filhos. Ruth tinha perdido o filho, ela também sentia dor, mas ela sabia, a dor dessa mulher é maior do que a minha. Eu posso ir me curando e cuidando, me curando e cuidando, porque ela primeiro me deu amor, porque para alguém amar alguém, ela recebe primeiro, ela recebe esse amor. Então ela recebeu amor, ela recebeu um Deus, ela viu em Noemi um Deus que mudava. Então quando a Noemi passou por aquele momento de amargura, ela entendeu, é um processo, é um tempo, porque o Deus dela muda a história. Ruth já conhecia esse Deus porque ela falou, aonde você for eu vou, o seu Deus será o meu Deus, porque o seu Deus faz diferença. Eu quero isso daí que você tem. Eu não vou te abandonar porque eu quero o que você tem. Você está passando por uma fase, às vezes é assim. A gente passa por momentos difíceis. Mas o que a gente tem é tão poderoso que mesmo quando a gente passa por momentos difíceis, quem está em nossa volta, percebendo o momento que nós estamos passando, ainda fala, eu quero o que você tem. Eu não vou te deixar. Então, em lugares improváveis, Deus pode nos surpreender com uma linda amizade. Segunda coisa que a gente aprende. Você pode ser a semente que poderá dar fruto através da vida de outras pessoas. Às vezes você olha para você e fala assim, mas eu não faço nada, eu não sei fazer nada. Eu sou uma dona de casa comum, cuido aqui dos meus filhos. E você pode ser essa sementinha que você está plantando na vida de alguém. Um ser que vai ter diferença e relevância nessa terra. De repente o que você faz não tem muita relevância, não tem muito destaque. Você está por trás ali, ó, só enxertando. Noemi foi essa mulher, embora eu acho Noemi uma mulher de muita relevância. Mas ali ela foi uma semente na vida de Ruth, porque Ruth floresceu. Foi Ruth que entrou na genealogia de Jesus. Foi Ruth que teve o seu nome escrito num livro tão importante que é a Bíblia. Foi Ruth, o livro tem o nome dela, livro de Ruth. Mas Noemi foi aquela semente. Então não se sinta pequena quando você estiver naquele momento que é só seu, dentro da tua casa, às vezes ministrando na vida do teu filho, que vai ser uma pessoa que vai causar um estrondo nessa terra, e falo de forma positiva. Às vezes é o seu filho, às vezes é o seu esposo, às vezes você está ali por trás e o seu esposo, né, em destaque em alguma área, e você fica assim, poxa, eu não sou nada, meu esposo, não, que nada, você é semente. Você é quem faz, você é quem está por trás produzindo aquilo que ele é, porque seus filhos, seu esposo, seus irmãos, eu não sei em que área, seus amigos. Às vezes você vê gente lá na frente e aquela pessoa ali ouviu uma palavra sua e através dessa palavra essa pessoa deslanchou. Ninguém precisa, o importante é você saber, eu fui essa semente. Eu não sou qualquer uma. Não é porque eu estou aqui embaixo ou aqui por trás é que eu não tenho importância. Porque todos nós temos importância em qualquer área da vida. Nós fazemos a diferença mesmo quando não percebemos que fazemos. Nós fazemos a diferença na vida do outro. Terceiro, o estado atual não define seu futuro. Se você for olhar Noemi e Ruth, quem eram aquelas mulheres? O estado atual era viúvas, né? Além de viúvas, a Noemi tinha perdido os filhos. O estado atual era uma mulher desabrigada. O estado atual era alguém que precisava trabalhar muito para sobreviver. Mas o futuro, senhoras de terras, o futuro, alguém que teve o seu nome escrito num livro importantíssimo, que hoje eu aqui, nessa geração, em 2020, estou falando sobre ela. O seu estado atual, ele não define o seu futuro. A forma como você se comporta atualmente é que vai definir o seu futuro. Mas o seu estado, se hoje de repente você está desempregada, se hoje você de repente está vivendo o seu luto, mas Marta, mas eu vou viver meu luto, mas você não vai ficar infeliz o resto da vida. Você não vai ficar sucumbindo nessa tristeza. Se hoje o seu estado atual é um casamento totalmente destruído, ele não define o seu futuro.
Você pode criar situações, tomar decisões hoje, para que no futuro você tenha um casamento restaurado. O seu estado atual não define o teu futuro. Hoje você pode estar fazendo um vestibular, ou até mesmo começando, uma faculdade, e as pessoas estão dizendo, mas você vai se tornar isso, o seu estado atual não define o teu futuro. Hoje, de repente, você vem de uma família totalmente destruída. A história da tua família é de destruição, é de separação. A história da tua família é de derrota. E hoje você olha e fala assim, eu não sou nada. O seu estado atual não define o teu futuro. O que você faz hoje é que define o seu futuro. A decisão que você toma hoje é o que define o seu futuro. Ruth tomou uma decisão, eu vou trabalhar. Meu estado atual hoje, viúva, sem abrigo, sem comida. E se eu não tomar uma postura, naquele tempo as mulheres viúvas, elas eram jogadas à sorte. E se elas não se comportassem de tal forma, não tinha outro jeito, ia ter que se prostituir. Ela tomou uma decisão, eu vou trabalhar duro, mas eu vou me manter íntegra, correta. E a fama, a boa fama dela se espalhava. Aquilo chamou a atenção de Boaz. Além dele ter se encantado com ela, assim que viu, ele olhou nela e viu uma mulher virtuosa. E eles falaram, não, ela é uma viúva, estrangeira, tá aqui. Mas a conduta dela chama atenção. E ele falou, meu Deus, é ela? De repente você fala, meu Deus, isso é pra mim. Mas hoje eu não tenho mais isso é pra mim. Isso é uma palavra que eu guardei no meu coração. O meu estado atual não define o meu futuro. O meu comportamento atual é que vai definir o meu futuro. Mas o meu estado, não. Outra coisa importante. A adversidade não vem para destruir, e sim para te levar para um outro caminho. Quantas coisas nós passamos no nosso dia a dia. Nós vivemos, às vezes a vida nos pega de surpresa e quando a gente percebe, a gente já está numa situação. E a gente olha e fala, meu Deus, eu não tem chance para mim, isso que aconteceu na minha vida, isso eu não tenho força. Quantas vezes aconteceu de você passar por situações tão difíceis, de você não conseguir levantar para tomar um banho, para comer? E você pensa, eu vou sucumbir nesse quarto, eu vou morrer. E você pensa, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Aí fica procurando pecados, né? A gente fica procurando onde que eu errei, onde que eu falei, por que isso está acontecendo? E a gente não percebe que às vezes isso é totalmente uma estratégia de Deus para te tirar de uma zona de conforto e para te levar para um lugar de excelência. Deus cria formas de mudar a nossa vida para que a gente venha ser bênção na vida de outras pessoas. Não é para nos matar. A dor, a tristeza, ela não mata. Ela nos dá mecanismo para que possamos ir além. Mas a gente só consegue isso se nós estivermos com o nosso coração, nosso pensamento voltados para Deus. Se nós tivermos convicção de que Ele pode nos sustentar em meio àquela adversidade. Porque principalmente a história está falando de luto, de morte. Né? É voltado para isso. É o esposo, são os filhos que morrem, é luto, é morte. Aí você fala, Marta, como é que eu lido com isso? É morte, não volta mais. Eu sei, não volta. Só que mesmo assim, Deus ainda tem algo para você. Quando a adversidade, principalmente o luto, chega até nós, é porque Deus tem algo para nos ensinar. E não existe fórmula mágica. Olha, Deus fez isso para acontecer aquilo, eu não sei, eu não conheço a história da tua vida. Você sabe. E você pode até não saber o que Deus quer com isso. Mas a fé, aí vem a fé. A fé, aquela certeza assim, ó.
Ele não vai me deixar. Ele não vai me abandonar. Tem algo bom. Existe algo bom depois disso daí. Ainda não chegou, mas existe. A dor não vem para nos destruir. E a gente percebe nesse texto, nessa história, né, que se encontra no livro de Ruth, né? Quem tiver a Bíblia em casa, quem quiser ler o livro de Ruth, aqui eu fiz, né, um resumo da história, né? Mas se vocês quiserem conhecer a fundo, está no livro de Ruth, está na Bíblia. Acredito que todas vocês, independente da religião que vocês professam, vocês têm uma Bíblia em casa. E tem histórias lindíssimas ali dentro que a gente pode servir de inspiração para nós, como essa história de Ruth e Noemi. E ali a gente vê adversidades, ali, né, nessa história em si, luto, mas vê superação. E a gente vê muita inteligência emocional. É algo que me toca muito, a inteligência emocional das mulheres que estão escritas na Bíblia. São ferramentas que elas usam, que elas usaram e que a gente pode utilizar. E a gente pode aprender com algumas ferramentas de inteligência emocional importantíssimas, que são importantes. Vamos lá. O que eu posso extrair de inteligência emocional dessa história de Ruth e Noemi? Foi o controlar as emoções, que foi o que a Ruth fez. Ruth controlou as emoções quando decidiu não abandonar Noemi, porque ela também estava ali com uma dor. Ela escolheu controlar as emoções quando ela decidiu procurar trabalho e não sucumbir num lugar. Ela falou, vou trabalhar. Noemi era uma idosa, então se Ruth estava ali para ajudá-la, nada mais certo do que, como mais jovem, trabalhar para ajudar no sustento daquela mulher mais velha. Então, controlar as emoções, uma das ferramentas muito importantes que nós extraímos na palavra de Deus. Automotivação. Não teve que ninguém falar assim, Ruth, vamos lá, né? Hoje não, ela se automotivou. Ela tirou aqui de dentro motivos para estar de pé no outro dia, para ser uma mulher produtiva. Ela buscou motivo em si para isso. Eu preciso fazer. Eu quero, mais do que precisar é querer. Porque a gente precisa de tanta coisa, mas na hora de executar a gente tem dificuldade. Então eu quero fazer. É uma segunda ferramenta que nós podemos extrair dentro dessa história que está na Bíblia. Empatia. Ruth foi totalmente empática com Noemi quando escolheu estar ao lado dela. Foi totalmente empática quando escolheu caminhar com ela e ajudá-la. Porque Ruth, ela tinha liberdade, Noemi deu. Você pode seguir sozinha, mas naquele momento, Ruth falou, não vai ser bom para essa mulher idosa estar sozinha. Por mais que ela fale que é isso que ela quer, não vai ser bom para ela. Empatia, se colocar no lugar. O que vai ser dessa mulher idosa sozinha? Eu vou refazer minha vida. Num dado momento eu vou... E ela? Eu já era uma pessoa mais velha. Eu vou me colocar no lugar dela, eu não posso fazer isso. Então, empatia é tão importante para todas as áreas da nossa vida, área profissional, né, espiritual, você cuidar de uma vida, né, ministrar sobre ela, respeitar e entender a dor do outro, empatia. Nós vimos isso nessa história. Saber se relacionar interpessoalmente. Ruth estava num campo. E assim que Boaz chega, o dono, né, o dono não, o empregado, né, o responsável por aquele campo, Boaz perguntou quem é. Aí ele falou assim, é Ruth. Ela começa cedo, termina tarde e tem um comportamento irrepreensível. Chama atenção. Ela tinha um bom relacionamento com as pessoas. Não era só entrar e sair de forma educada ou de forma com uma boa conduta. Não, ela tinha um bom relacionamento com as pessoas porque chamava atenção. Então são ferramentas que a gente pode, nesta história, trazer para nós. Se tem alguma coisa no relacionamento que não está bacana, deixa eu ver aonde. Porque a gente tem uma facilidade muito grande, nós temos,
de ver aquilo que o outro falha, né? Aonde o outro erra no relacionamento, aonde uma amiga fala uma palavra que não é legal. A gente tem muita facilidade para isso. Agora, a gente olhar para dentro de nós e ver o que eu estou fazendo para o meu relacionamento estar arranhado. O que eu tenho feito? Será que eu estou sendo empática? Será que eu estou me colocando no lugar do outro? Será que eu estou olhando o outro como eu gostaria de ser olhada? Então, são essas as ferramentas da inteligência emocional que a gente precisa tomar posse, todas nós, e que está aqui, dentro da palavra, numa ministração, numa história que está na Bíblia, que a Bíblia, qualquer um de vocês, com certeza vocês têm em casa, e que a gente pode aprender com elas. Hoje nós aprendemos com Ruth e Noemi. Aprendemos sobre uma amizade genuína e tá tão raro. Mas ainda existem tantas mulheres preciosas, de valor, dispostas a entregar a sua amizade, a dar, né, a se doar para uma amiga. Gente, tem atos tão simples, tão bobos, que a gente pode fazer, bobo no sentido positivo da palavra. Hoje, Marta, estamos em tempo de pandemia, é verdade. Mas você pode ligar, dependendo de onde você está, porque existem pessoas que já estão voltando à sua rotina. Toma um café com uma amiga, percebeu ela com semblante caído, sem ser muito invasiva, oferece o seu ombro. Vamos aprender com Ruth e Noemi a respeitar as diferenças. Noemi chegou lá em Belém falando que era uma mulher amarga. E naquele momento Ruth entendeu a dor, não a recriminou. Ela está se sentindo amarga, daqui a pouco isso passa. E muitas das vezes chegam perto de nós mulheres tão amargas, tão difíceis. E às vezes a gente fica sem paciência. Uou! E está faltando um pouco de empatia da nossa parte, porque às vezes aquilo que ela está passando a gente não tem nem noção. A gente nunca passou, mas às vezes são situações que a gente já passou. E por ter superado, talvez de uma forma mais rápida, né? Tem mulheres e mulheres. A gente não tem paciência para aquela que tem dificuldade de sair do problema. E eu convido hoje, você, mulher, a sermos mais generosas, mais amorosas. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa generosidade, desse amor. Eu convido a você a ser mais empática, a olhar para outra mulher com um olhar de amor, a estender a mão e fazer um grande exército de mulheres que ajudam mulheres. Aí você vai me dizer assim, Marta, aí no YouTube tá cheia de mulheres fazendo encontros, né, dando dicas. Agora é uma palavra que está se usando muito, mentoria. Você. Porque às vezes aquela mulher que está lá no YouTube, que hoje já tem nome no mercado, já tem fama, ela não alcança aquela mulher ferida, porque às vezes ela acha que aquilo ali é tão superficial, ou está tão longe, ou aquela mulher está tão evoluída que muitas mulheres olham e falam assim, isso daí é balela, vai ver que não aconteceu dessa forma. E às vezes você está do lado de uma mulher, e que você já passou pelo que ela já passou, ou você não passou, mas está ali para dar o seu ombro e deixa de dar. Porque se acha pequena, incapaz, acha que isso não é para você. Eu acho que tem pessoas direcionadas para isso. E quando nós mulheres podemos ser essa mão estendida para outra mulher, é só a gente ter a disponibilidade de querer mesmo. Querer ser essa voz, querer ser essa mão, querer ser esse olhar. Querer ser amiga. Querer ser mulher que entende outra mulher. Eu vou dar algumas dicas de inteligência emocional que surtiu muito efeito na minha vida, né? O que eu vou estar transmitindo nessa jornada foram coisas que fizeram muito sentido para a minha vida. E se vocês acharem que alguma coisa que está sendo dita aqui faz sentido para a sua vida, tome posse.
Aqui não existe a menor pretensão de se ensinar nada, só de compartilhar aquilo que fez muito sentido para mim, aquilo que tem mudado a trajetória da minha vida, aquilo que tem me dado uma direção. Eu escolhi dividir com outras mulheres e o meu coração grato é porque a grande maioria dessas mulheres que estão neste grupo são pessoas que fizeram parte da minha vida no decorrer dos anos. Aí tem meninas que eu conheci na adolescência, com 16, 17 anos. Tem mulheres que eu conheci ontem. Num grupo, no bate-papo, e convidei, vocês querem fazer parte? Tem mulheres que estão há anos comigo. Tem mulheres que trabalharam comigo. Tem mulheres que fizeram teatro comigo. Tem mulheres que brincaram comigo. Estão todas aí. E isso é tão lindo. Quando eu olho para este grupo, eu falo, gente, são pessoas... Não são pessoas que me ouviram e entraram no grupo para conhecer um trabalho. Não, são pessoas que me conhecem, quem sabe quem eu sou, que sabe, conhece a minha ciência, conhece meus altos e baixos. São pessoas comuns, para mim, achegadas, que já tomaram café comigo. São pessoas que já choraram comigo e que eu já chorei muitas vezes com elas. São amigas. Isso é bom demais. Quem tem essa sorte, quem tem essa prioridade na vida de fazer amigos, chega um tempo que olha e fala assim, poxa, que bacana, olha para trás e fala, meu Deus, que coisa boa, poder desfrutar da companhia dessas meninas numa jornada que eu escolhi ser ministrada por Deus. E eu convidei, você quer vir comigo nessa jornada, nesse caminho? Vamos bater um papo, vamos falar daquele que cura, que transforma, que liberta, de uma maneira que nós mulheres entendemos. Vamos falar de um homem que entende uma mulher. Vamos falar de um ser espiritual que muda, impacta a vida de uma mulher. Vamos falar de mulheres que tiveram histórias tão profundas que mudaram a história de outra mulher. E vocês fizeram assim, ó. Falei, mas não se preocupe, nós mulheres temos uma vida muito corrida. Eu vou gravar. E no momento que vocês tiverem um tempo, liga a câmera ou coloca no lugar enquanto estiverem lavando louça, fazendo algo, e ouça. Ouça aquilo que Deus tem para nós, que começa hoje. Começa hoje. Então, vou dar algumas dicas de inteligência emocional. Saia do ambiente que te causa dor. Noemi fez isso. Noemi estava lá em Moab e ela ia olhar para aquele cenário. Perdi meus filhos e e o gás está rolando. A gente grava e o gás vai. Porque eu falei, não vou parar mais. Não sei se na cidade de vocês canta essa musiquinha do gás, mas aqui em Angra é assim. Saia do ambiente que te causa dor. Noemi saiu de Moab, ela não queria ter aquelas lembranças da perda do filho e do marido. Se você hoje vive num ambiente que te causa dor, sai de lá. Sai de lá. Marta, mas eu não posso. Às vezes o ambiente que te causa dor, desconforto, que te entristece. Eu falo dor, tá, gente? Eu não falo desconforto que você consegue respirar fundo e no outro dia tá. Aquilo que vai te matar aos poucos. Sai daí. Sai daí. Isso é inteligência emocional. Sai daí. Não fica no lugar que tá te machucando, que tá te destruindo, não. Fortaleça a sua espiritualidade. Aí eu falo da sua conexão com aquilo que é espiritual para você, com aquilo que faz bem para a tua alma, com aquilo que move o teu coração. Mantenha contato com o divino, mantenha contato com aquele que tudo pode, mantenha contato com aquele que restaura. Fortaleça a sua espiritualidade, porque quando o vento vier e que tua alma bater, teu espírito está forte. Aí tem um ser que vai te ajudar. Tem um ser que vai te fazer caminhar, que vai fazer, acorda, levanta, vambora. Tem mais um dia aí pra gente vencer. Fortaleça a sua espiritualidade. Vá para um lugar onde você se sinta acolhida, bem. Então, sai do seu lugar de descontentamento, de pessoas que
que não te fazem bem, e vai para um lugar que você se sinta bem, que você curte, que você se alegra, que você, mesmo que você chegue amargurada naquele momento, assim como Noemi fez, chegou mal, mas depois ela ficou bem. Depois ela, olha que interessante, quando ela saiu do lugar que causou dor, né, e foi para um lugar onde ela estava, se sentia melhor, ela teve a oportunidade de encontrar o resgatador, que ia mudar a vida dela. E às vezes isso acontece. Quando você sai daquele lugar, às vezes não, isso acontece. Quando você sai daquele lugar que te causa dor, você está indo ao encontro daquele que vai mudar a sua história. Quando você sai daquele lugar, do meio de pessoas que não te faz bem, você consegue encontrar aquilo que vai fazer você ficar bem melhor. Sair do lugar de dor e ir de encontro ao lugar que te faz bem, vai te criar a oportunidade de você resgatar aquilo que você perdeu. Encare a sua dor de frente e não tente fingir que nada aconteceu. Eu estou de luto, eu estou amarga, eu estou aqui no lugar onde eu posso mudar a minha história, eu decidi estar aqui, no meio do meu povo, mas o que está acontecendo comigo hoje é isso. Não é aquela coisa assim, ai, tô ótima, tô tudo bem, oi querida, tá, e às vezes você tá sorrindo, mas a sua vontade é chorar. Às vezes alguém falou, você está, não, superei. Uma vez eu encontrei com uma mulher, não é uma amiga minha, mas era uma conhecida, e ela tinha perdido o filho de uma forma trágica porque foi um acidente bobo. O menino tinha bebido e ele, ao voltar para casa, por isso que eu falo um acidente bobo, por ele estar alcoolizado, ele escorregou no meio-fio, caiu, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Um rapaz jovem, devia ter seus 20 e poucos anos. Eu ouvi falar, eu já morava em Angra, ela morava em outra cidade, eu ouvi falar nisso e um dia eu estava naquela cidade. Eu encontrei, na verdade, ela que me encontrou, porque eu estava distraída, e ela falou comigo, oi, e eu fui para ser solidária, aquela mulher que tinha perdido o filho. Eu falei, meu Deus, eu fiquei sabendo o que aconteceu, e ela, não, mas tá tudo bem, tá ótimo. Gente, eu tô falando sério, ela falava assim, não, tá tudo bem, Deus tem o controle de tudo, não é verdade? Deus tem o controle de tudo. Eu levei, enterrei, e a respiração, mas tá tudo bem. Eu garanto que quando ela deu as costas, aquela mulher caiu em pranto. Devia ter um mês que o menino tinha falecido. E eu virei pro meu esposo e falei, você viu a reação dela? Encontrei com uma amiga minha, que naquela época estava fazendo psicologia, e contei a história. E eu falei, e ela falou, ela precisa viver o luto. Eu falei, vê se você consegue se aproximar. Ela falou, ela não deixa ninguém se aproximar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Naquele momento não estava. Naquele momento ela estava triste. E ela tinha razão de estar. Afinal, ela tinha acabado de perder um filho. De um mêsinho só. De uma forma boba. Como é que alguém tropeça, cai, bate a cabeça e morre? Não faz o menor sentido, mas foi assim que aconteceu. E ela, tá tudo bem quando não está. Então encare seus problemas. E encarar os problemas não é viver o resto da vida com ele, mas é encarar. Olhar de frente, eu tenho esse problema, eu preciso resolver. E no caso do luto, eu preciso passar por esse processo de luto. E aí, você não conseguir sozinha, procura um especialista, procura um psicólogo, procura alguém que possa te ajudar. Mas não fique assim. Não fique dizendo que está tudo bem quando não está. Existem ajudas e você pode superar o luto. Você pode superar qualquer área da tua vida quando você busca ajuda. E aquilo que aquela pessoa que você procurou não puder te ajudar, eu tenho certeza, como uma boa amiga, ela vai transferir aquilo para uma outra pessoa que possa te ajudar. Quando ela identificar, ela fala assim, olha, eu chego até aqui, daqui em diante eu não consigo ir além. Tá certo? E uma coisa muito importante, livre-se de conversas tóxicas. Fale para aliviar a alma. Mas se você percebeu que a conversa está indo para um caminho que não está te fazendo bem, para de falar. E se você percebe que aquela pessoa que você escolheu um período para conversar não está te fazendo bem, com sutileza, com educação,
com classe, mulheres. Saia daquela conversa. Mas não fique atrás de conversas tóxicas. Não se permita isso. Não se permita sair de uma conversa intoxicada. Porque às vezes não é nem sobre você, é sobre o outro. Aí você chega tão bem numa roda e que você poderia estar conversando tanta coisa legal, e quando você vê, você está falando de outra pessoa, você está ouvindo, e aquilo não faz bem. E você pode se livrar daquilo, ou falando de algo realmente que não edifica. Conversa tóxica não é só falar dos outros. Esse período de pandemia, as pessoas falam, você tá morrendo, isso aqui, e aquilo ali é cansativo. Teve um período que não dava nem para assistir televisão, porque era tanta tragédia. Isso é tóxico, isso não faz bem pra gente. E a gente tem que se livrar, a gente tem que sair disso. Falar, não, eu quero viver num ambiente em que eu possa estar bem. Eu quero ter conversas sadias, para que o meu emocional fique forte, para que eu possa cada dia mais melhorar e não piorar. Bom, meninas, essa foi a minha porção nesse dia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira caminhada, dos primeiros passos dessa jornada. Eu tenho certeza que tem muitas coisas para a gente aprender, nós aprendermos juntas. E eu tenho certeza que essa palavra, que essa mensagem, ela vai fazer você refletir, assim como me fez refletir, como tem me feito refletir durante toda a semana. Eu tenho pensado, refletido e aplicado, assim, como eu posso melhorar. Que a cada dia mais você possa derramar essa porção na vida de outra mulher. Porque você tem algo de valor, algo importante que eu sei que você pode transbordar na vida de outra pessoa. Minha gratidão por estar aqui com vocês. Peço que Deus abençoe cada um de vocês e que semana que vem tem mais uma mensagem para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Beijo grande, meninas, mulheres de valor.